Aprova o Senhor, né, ter me escolhido nesse domingo para trazer uma palavra aqui para a igreja. Não somente para a igreja, né, contando comigo, incluindo comigo, para a igreja. E eu queria convidar vocês, antes de iniciar, a fazer uma oração junto comigo, porque sempre quando eu vou receber uma palavra, sempre quando alguém vai ministrar uma palavra para mim, eu gosto de fazer uma oração pedindo duas coisas para Deus. Primeira, eu peço para Deus limpar a minha mente de todo tipo de problema que eu tenha lá fora, qualquer tipo de coisa que possa me atrapalhar aqui dentro. E a segunda coisa que eu peço para Deus é para que Deus permita que o meu coração esteja sensível à voz dEle, para que eu possa receber a palavra, e que a palavra ela possa fazer efeito em mim, e que o meu coração não esteja duro. Porque o que acontece? Muitas vezes, nem sempre quando a gente vem na igreja, a gente vai receber aquilo que a gente está querendo. Deus, Ele tem os planos dEle, tem os propósitos dEle. Então, Ele fala do jeito que Ele quiser conosco. Ele ministra a palavra que Ele quiser para nós. Então, por isso, às vezes, a palavra é um pouco dura. Deus, Ele fala de um jeito mais duro, mas é tudo com amor. Então, para que isso não ocorra comigo, eu gosto de orar para que Deus permita que o meu coração esteja sempre moldável. Amém? Então, coloca a mão no seu coração. Repita assim comigo. Senhor Deus e Pai, limpa o meu coração, Pai, para que ele seja moldável à Tua palavra e que ela venha fazer o efeito necessário na minha vida, Deus. Eu coloco também diante de Ti, Deus, a minha mente, e que o Senhor possa purificar ela, Deus, e passar uma borracha em todos os problemas que eu tenho lá fora, todas as situações, para que eu possa receber verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Eu quero dizer para vocês que eu já sabia já há algum tempo que eu iria ministrar, que ia trazer a palavra. O pastor já tinha me falado já umas 4 semanas antes dessa. E assim que ele me falou, eu já tinha uma certeza que eu ia trazer a palavra, porque Deus ele já tinha vindo falando, já havia vindo falando comigo de há algum tempo, em várias situações pequenas. Só que aconteceu de uma forma diferente, porque Deus ele foi me mostrando coisas e eu não sabia por que era, para que era. Não era diretamente para mim. E eu, como curioso que sou, fui pesquisar, fui atrás, fui entender, fui ler a palavra, fui buscar mais de Deus, para mim saber o que Deus estava querendo falar comigo. E só quando o pastor falou que eu iria ministrar, que eu ia trazer a palavra, que aí sim caiu minha ficha. Eu falei assim, tá, agora eu entendi, Deus. Agora sim eu entendi por que o Senhor estava ministrando para mim. Amém? Então, o tema que eu vou trazer aqui hoje para vocês é Esperando o Noivo. Você coloca para a gente, né? Esperando o Noivo. E assim, nós já ouvimos muitas vezes que o Senhor Jesus está voltando, muitas vezes. Eu acredito que todos vocês aqui já ouviram, não somente dentro da igreja, mas até fora dela, pessoas falando assim, o noivo vem, Jesus está voltando. Aí você fica naquela expectativa, mas quando que ele vai voltar? Ele vai voltar hoje, vai voltar amanhã, ele vai voltar depois de amanhã? Como? Quando? E a Bíblia, quando Jesus ele estava de partida, né, para preparar as nossas moradas, ele deixou bem claro como seria. Só que aí que tá os detalhes que eu amo na Bíblia, aí que tá as coisas mais maravilhosas, porque tudo que o Senhor Jesus falou lá, tem muito a ver com o que tinha na época. Por exemplo, como funcionam os relacionamentos hoje? As pessoas se conhecem, se for da igreja, vai fazer uma corte, uma amizade com propósito. Depois vai engatar um namoro, um noivado, e depois vai casar, certo? Se for da igreja. Se for lá fora, aí é outra pegada. Aí o pessoal se conhece e se ajunta. Já era, acabou, já está lá. Só que não é dessa forma que Jesus, ele queria que acontecessem as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Senhor Jesus falou
que ele viria para buscar a sua noiva, ele falou de algo sensacional, porque ele estava lá ministrando para os discípulos, e geralmente ele falava para o povo em parábolas, e essa, de certa forma, também era uma, só que ela era muito direta. E vou contar para vocês como era o noivado naquela época de Jesus, e vocês vão ver que vai ter muita coisa a ver com a volta dele, com as coisas que ele falou que ele faria. O noivado, lá para os judeus, naquela época, ele funcionava da seguinte forma: suponhamos, tem minha digníssima esposa, eu estava lá, caminhando, avistei, assim, uau, que mulher linda. Vou voltar e vou falar para o meu pai. O meu pai, ele ia escolher, falar assim: filho, tá de acordo, tá? É ela. Depois disso, eu iria preparar uma oferta, na verdade, uma proposta, algo de valor, e quando falo de valor, é valor financeiro. Só que não era qualquer valor, não era um valor pequeno, era o valor, porque tinha que custar algo, para demonstrar o quão importante aquela mulher era para ele. Já pegaram já um bisuzinho aí, né? O Senhor Jesus, o que ele fez? Qual foi a oferta dele para nós? Ele deu a vida dele por nós. Tem algo maior do que isso? Não tem nada maior do que entregar a sua vida por amor na noiva. Nada. Nenhum valor financeiro vai cobrir essa oferta. Depois disso, ele saía, oferecia, conversava com o pai da noiva, e ele saía. Só que ele saía para preparar o lugar onde eles iam ficar. E ele saía e ficava lá o tempo que fosse necessário. E esse lugar onde ele ia preparar tinha que ser um lugar especial, algo também que não era qualquer coisa, tinha que ser algo realmente especial. Pegaram mais outra aí, né? O Senhor Jesus, ele saiu daqui da terra e ele foi lá no céu preparar as nossas moradas. E não vai ser qualquer morada, vai ser a morada. E esse tempo que ele fica lá é indeterminado, porque ele está preparando algo mais do que excelente, mais do que perfeito. Não tem palavras para descrever o quão maravilhoso será lá para nós. E seguindo, quando ele terminar lá, não era ele que determinava, né, o noivo que determina quando a obra estivesse pronta, e sim o pai dele. Porque para o noivo, cheio de amor, cheio de paixão, ele fala assim: qualquer barraco aí tá de boa. Mas não, como o pai já tinha passado por isso, ele queria sempre que o filho apresentasse o melhor. Então, Jesus, ele está preparando o melhor. E depois, quando ele regressava para buscar a noiva, ele vinha acompanhado. Ele vinha acompanhado de amigos, e esses amigos, eles anunciavam a volta de Jesus. Pegaram mais uma aí. Quantas vezes nós ouvimos a anunciação que Jesus está vindo, que Jesus está próximo, que o reino dele está vindo, está perto, mais perto do que nunca. Os sinais estão aí. Não está difícil de ver agora. Então, quando há essa anunciação, é porque o noivo está vindo. E eu queria ler com vocês, só para ilustrar aqui, né, para vocês verem como na Bíblia está escrito. Eu vou ler João 14. Você coloca para a gente, Ana, por favor. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês, igreja, para nós, igreja. Amém? E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso já nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Viram que tudo que eu falei em relação ao casamento, em relação ao noivado, naquela época Jesus exemplificou, né? Através dessa parábola, de como ele faria para voltar. E aí, o que eu tenho para perguntar? Qual é o papel da noiva? Qual é o papel da noiva de Cristo? O que a noiva de Cristo tem que fazer? O que nós temos que fazer? O papel da noiva era muito mais simples. O papel da noiva era esperar. Mas não é um esperar qualquer. Era um esperar se preparando para a volta dele. Porque o Senhor Jesus, ele fala: você não vai saber o dia e nem a hora, ninguém sabe. Eu vou vir como um piscar de olhos, como um ladrão à meia-noite. Ninguém vai ver eu chegando. Então, por isso que a noiva precisava ficar preparada, precisava ficar pronta. Porque qualquer hora da noite, o noivo podia vir buscar ela. E algo que eles falam que é romântico, né, para eles naquela época, é que eles faziam como se eles fossem raptar a noiva. Porque dava a intenção de que eles estavam raptando a mulher amada e que ela estava indo para uma aventura com ele. Então só o noivo que sabia o caminho para voltar, que ele sabia o caminho da casa, a noiva não sabia. Então a noiva, ela precisa o quê? Confiar, precisa esperar e precisa ter fé. Um ponto interessante é que naquela época também precisava ser usado um véu. E por que precisava ser usado esse véu, Bruno? Porque esse véu, ele representa que quando essa mulher saísse na rua, para qualquer outro lugar, todo mundo conseguia identificar que aquela mulher era prometida de alguém. Aquela mulher estava já com uma proposta de casamento, já estava em um noivado. Então ninguém faria nenhuma proposta para ela, até que o noivo voltasse. Então a noiva, ela esperava e continuava esperando, esperando e esperando. Então, por que para nós é tão difícil esperar a volta de Cristo de uma forma constante, sem ter esses intervalos, sem ter esses altos e baixos? Por que é tão difícil esperar, mantendo a fidelidade? A fidelidade naquela época era a mulher sair com véu, ela se guardava. Para nós hoje, a fidelidade é tudo cumprir a palavra de Deus, é cumprir aquilo que Ele deixou para nós. Ele já deixou tudo escrito. Então, para manter a fidelidade para Deus, já está o manual escrito. Só que para nós ainda assim continua sendo difícil. A gente cai e o Senhor Jesus, Ele vai e nos resgata. A gente cai e o Senhor Jesus vai e nos resgata. Mas vai chegar uma hora que não vai ter volta mais. Você pode estar caindo e o Senhor Jesus voltando já. Que foi o que a Caroline falou, que foi o que a presbítera Jéssica falou. Vai ter uma hora que não vai ter mais como você fazer isso, não vai ter mais tempo para fazer isso. Só que a gente perde esse time, esse tato das coisas serem, cara, pode ser a qualquer momento. Tem noção de que Jesus pode voltar literalmente agora? E como você está? Se fosse agora, se Jesus voltasse agora, feche seus olhos. Imagina comigo, Jesus voltando agora, e você de frente para Ele, e Ele falando contigo, e Ele começa a te julgar, falar o que você fez, as coisas boas, as coisas ruins. Como estaria? Você acha que você estaria apto a entrar no céu? Você acha que Jesus, Ele falaria assim: entra para o paraíso, entra para o descanso eterno? Ou será que Jesus falaria: para trás de mim, afasta-te, eu não te conheço? É muito forte, é algo que eu tenho muito temor.
de pensar que Jesus ele pode voltar hoje. Amém? Pode abrir os olhos. Então, no piscar de olhos, Jesus ele pode voltar. Ele pode vir e buscar a noiva dele. Mas essa noiva que ele vai vir buscar, ela tem que estar preparada. Ela não pode ser desleixada. E para nós, esse véu, hoje, ele representa um posicionamento. Ele representa algo diante dos outros lá fora. Então, toda vez que vocês saem, como que as pessoas estão enxergando vocês? Estão enxergando como filhos de Deus? Ou estão enxergando vocês, na verdade, não enxergando o véu? Não enxergando o posicionamento? Está chegando muitas propostas para vocês? Ou não está chegando? Porque se não estiver chegando proposta nenhuma de Satanás, cara, eu diria que vocês estão em um caminho certo. Porque você tem o seu posicionamento tão forte que as pessoas nem te oferecem mais as coisas. Não tem a coragem de chegar e falar assim, cara, vamos dar um rolê, vamos beber, vamos fumar, cara, vamos zoar e tal. Não tem coragem, porque sabe que o seu posicionamento ele é firme. Amém? Agora, se o seu posicionamento for meia vida, né, meia boca, aí vai vir muitas propostas. E as propostas, elas são às vezes chamativas. São através de dinheiro, são através de prazeres momentâneos. E para uma pessoa que está esperando a volta de Jesus, por exemplo, eu, desde que eu me converti, já há quase 12 anos, cara, é muito tempo. Tem pessoas que nasceram em berço evangélico e já ouviram isso já muitas vezes. Então eu estou esperando 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Jesus recolhe elas e não viram Jesus voltando. Então esperar, nós temos que manter essa fidelidade. Essa fidelidade não pode sair de nós de jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa palavra é uma palavra de alerta para todos nós. É uma palavra de autoanálise de alerta. Para que você veja, eu preciso que a minha fidelidade ela seja constante a Deus. E como que eu estou agora? Será que Jesus encontraria a noiva dele arrumada, pronta para partir? Ou encontraria dormindo, babando, roncando? Certo? Então eu tenho 3 perguntas para vocês. Como vocês estão esperando o noivo? Vocês têm demonstrado que vocês são a noiva para os outros? Jesus está voltando para te buscar. Você está preparado? E quando eu fiz essas 3 perguntas para mim mesmo, que Jesus ele primeiro ministrou no meu coração, eu fui ler um capítulo de Mateus. E esse capítulo, quando eu li, eu chorei. Eu chorei de vergonha, chorei porque esse capítulo foi muito forte, falou muito ao meu coração. Pode ser que com vocês não, mas comigo falou muito forte. Coloca para mim, por favor. A palavra do Senhor diz assim: Jesus saindo do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximando-se dele, para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos.
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Pode continuar, né? Só para ver se o pessoal está entendendo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando, para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, venha, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganem até os eleitos. Vejam como eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saia, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? Texto muito forte, mas é algo que Jesus ele já antecipou. Jesus ele já nos avisou de como seria, para não pegar de ninguém de surpresa, para não chegar lá na hora lá e falar assim, mas Senhor, o Senhor não me falou nada disso, eu não estava preparado, como assim? Não vai ter desculpa ou argumento para que você chegue diante de Deus e fale assim, eu não fiz tal coisa porque o Senhor não me avisou, eu não fiz tal coisa porque o Senhor não me pediu. Não há desculpa para isso, porque nós temos a Bíblia hoje até no celular, a gente consegue baixar ela de graça, nem precisa mais comprar, você já consegue ler ela e entender o que Jesus estava falando. Então sempre quando eu vou ministrar para os jovens, na maior parte das pessoas eu falo, estudem, leiam a palavra, porque vocês viram, se possível até os eleitos vão ser enganados. Imagina aqueles que não estão preparados, imagina aqueles que não estudam, que não leem. Então eu corro mais depressa possível para meditar na palavra, para ler. E eu não estou falando de ficar 4, 5, 6 horas lendo, não. Eu estou falando de ler um capítulo por dia, 2. Amém? Então essa palavra, eu acredito que seja para todos nós, incluindo para mim. Porque Jesus ele vai vir para buscar a igreja. E a igreja somos nós. Jesus ele não vai vir para buscar o Bruno, vai vir para buscar o Gabriel, a Caroline, o Márcio, não vai vir para buscar. Vai vir para buscar a igreja. E a igreja somos nós, é um conjunto. Amém? Então essa palavra para nós. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que quando Jesus estava falando, ministrando para mim sobre essas coisas, eu fiquei com bastante temor, senti bastante temor e a responsabilidade, e eu me questionei a Deus e falei, Deus, me confirma que essa é realmente a mensagem que o Senhor quer que eu passe, porque é algo muito forte. Eu creio que todos nós precisamos às vezes de um chacoalhão, mas por favor, Pai, para que não sejam as minhas palavras e sejam as suas, através de mim, que eu seja um instrumento, Deus. O Senhor sabe que eu não busco glória nenhuma, então me confirma. E houve várias confirmações através da presbítera Andréia, que ministrou, e ela iniciou
um pouco do que eu ia falar sobre a volta do Senhor Jesus. E eu lá no cantinho, eu falei, Andréia, tá bom, senão vai entrar na minha ministração. E agora no louvor também, Deus confirmou através da presbítera Carolina e da presbítera Jéssica. Então eu creio de todo o meu coração que se essa palavra foi liberada por Deus, é porque nós precisamos acordar, precisamos nos prontificar e nos preparar para a volta de Cristo. Mais uma vez, eu não estou falando que Ele vai voltar hoje, vai voltar amanhã. Eu não sei, assim como a Bíblia diz que ninguém sabe, mas que nós nos mantemos sempre alertas, certo? E para isso acontecer, nós precisamos reparar algumas coisas que estavam erradas. Porque como noiva, a gente recebeu muitas propostas lá do mundo, propostas indecentes, para que a nossa fidelidade com Cristo fosse abalada. Por isso que eu vou pedir para vocês, se caso alguém sentir a necessidade de se entregar a Deus e pedir perdão pelas essas propostas nojentas que Satanás tem apresentado, vem aqui na frente, ore junto comigo, em nome de Jesus. Não precisa ficar incomodado com o irmão que está do seu lado. Como eu disse, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Se você não estiver bem, eu também não vou estar bem. Eu preciso que você esteja bem, para que nós possamos estar bem. Você precisa de um conserto? Venha mais do que depressa. Não precisa ter medo de se consertar Jesus. Não vai haver julgamento por você pedir perdão, por você não estar de acordo com o que Deus queria que você estivesse. Cante esse louvor. Os olhos eu verei a tua face, se o Senhor tocar meus olhos, eu verei purificado, se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Jamais serei. Baixa o volume, por favor, um pouquinho. Nós estamos aqui esperando o noivo. Quem aqui tem vícios? Há vícios que nós temos que deixar hoje aqui no altar. Há vícios como mentira. Há coisas que têm tomado o tempo de Deus na sua vida. E você ainda não abriu mão disso. Tem coisas que têm tomado a atenção de Deus na sua vida. E você precisa deixar isso aqui hoje no altar. Nós estamos esperando o noivo.
não tem que ser da nossa maneira, mas como a palavra diz que nós temos que aguardar. Se você tem aguardado da sua forma, tem aguardado sem orar todos os dias, sem buscá-lo fervorosamente, o altar é para você hoje também. Nós estamos aqui para nos render diante da presença dele. Então eu quero pedir para você que está nessa situação, se colocar de joelho, aí mesmo no teu lugar. Se você quer receber uma oração, pode vir aqui à frente, os presbíteros vão orar por vocês. E se você acha que não é para você, o altar é para você, hoje. Se você acha que você está pronto, preparado, para que Jesus venha te levar, o altar é para você. E eu me coloco nessa posição também. Porque quando a gente tem a certeza que estamos bem, é aí que nós temos que correr para o altar. Amém, igreja? confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado.
Senhor, agora neste final de tarde, Deus, início da noite, nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Nós entendemos que um grande preço, Pai, foi pago por nós. E que o Senhor deixa as 99 para buscar uma somente, Pai. Nós somos essas ovelhas, Deus, que antes estávamos perdidos e agora o Senhor nos resgatou. Agora, Deus, eu oro para que tudo que tem aprendido, Deus, cada um que está aqui hoje, Pai, seja rompido em nome do Senhor Jesus. Que vícios, Deus, sejam arrancados, vícios que nós consideramos até pequenos, Deus, que eles sejam extintos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu creio, Deus, na Tua cura, no Teu milagre, e eu creio, Pai, que nós estamos nos preparando para a Sua volta, todos os dias, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Se coloque de pé, amém? Pode voltar ao seu lugar. Amém. Estenda suas mãos, vamos entregar nossa semana nas conchas das mãos de Deus, para que Ele possa cuidar dos nossos dias. Paizinho querido, Senhor amado, eu quero despedir, Pai, toda a nossa igreja, a nossa comunidade, que todos possamos voltar, Deus, para os nossos lares bem, com saúde, e que essa palavra, Deus, continue falando conosco, segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, que assim por diante, Deus, nós possamos continuar lembrando, Deus, de que o Senhor pode vir a qualquer momento, que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, Deus, porque ela nos alcançou mais uma vez, Pai. Eu quero abençoar, Deus, cada um que veio aqui, cada um que separou um tempo para vir aqui na casa do Senhor e Te adorar de todo o coração, Pai. Por isso eu oro, eu agradeço e despeço, Pai, todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.